Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Simplesmente Podcast, o nosso quarto episódio, e hoje eu tô bem feliz, assim como nos outros, mas hoje eu continuo, digamos assim, feliz, porque eu tô com uma convidada, ela nem sabe, né, a gente tava conversando antes aqui, mas eu não falei pra ela, ela nem sabe, mas no meu começo no triatlon, lá em 2021 para 2022, eu já me inspirei bastante, né, na rotina dela, no dia a dia dela, no estilo de vida dela, tá? Hoje eu tô aqui com a Samira. E Samira, primeiramente, muito obrigado pela presença, muito obrigado por topar o convite. E aqui a gente começa com um desafio, que é você falar, a gente não gosta de falar, eu não gosto de falar o currículo da pessoa, né? Acho que quando a gente fala o currículo da pessoa, a gente não consegue de fato saber quem é a pessoa. Então, o desafio aqui é que você comece falando quem é a Samira sem falar o que ela faz. Bom, obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada de saber que eu te inspirei de alguma forma, né? Eu acho que quando eu abri o Instagram, eu acho que esse era o meu principal objetivo, né? Poder inspirar as pessoas e fico feliz que você tenha ido para o triatlon por conta disso. Bom, meu nome é Samira Volpe, eu tenho 47 anos, 2 filhos, um pet. É, apesar de ter nascido em São Paulo, eu fui uma garota do interior também. Minha família é toda do Embu das Artes. Não sei se você conhece, mas vivi muitos anos lá. Sou uma pessoa que gosta da vida simples, apesar das pessoas enxergarem diferente. Fui do interior muito tempo. É, sou uma pessoa muito determinada, muito amorosa, muito família, muito caseira. Acabei, para mim, conquistando um mundo, né? Para mim, parece que eu saí do interior e conquistei o mundo, de tudo que eu já vivi. Mas basicamente isso, assim, sou uma pessoa que gosta de gente, né? Muito, adora essa vida social, os amigos, a família, juntar pessoas. É, e é isso, eu acho que se fosse definir uma pessoa ambiciosa também, é, me considero uma pessoa fazedora. E é isso, assim, eu acho que me define como pessoa, sabe? Fora o currículo do que eu faço. Legal, legal. Você falou uma coisa que me chamou a atenção na sua resposta, que é você falou assim, poxa, eu gosto de uma vida simples, levar uma vida simples, apesar das pessoas não acharem isso, Uhum, né? É, o que que para você é uma vida simples? Por que que eu te faço essa pergunta? Porque eu tenho muito essa filosofia de vida, né? uhum, Inclusive o nome do podcast tem essa palavra simples. Eu tenho muito essa filosofia de vida e muitas vezes eu vejo que as pessoas confundem o simples com o simplista, uhum. né? E enfim, mas eu quero ouvir um pouco de você. O que que para você significa essa vida simples? Para mim, a vida simples, eu acho que as pessoas elas têm aquela necessidade de complicar as coisas, né? Eu enxergo minha vida simples como estar com as pessoas que eu amo, fazer o que eu amo, ter essa energia de viver todos os dias, independente das coisas eh, que eu faço como empresária ou como esporte. Eu gosto de fazer as coisas que me fazem bem. E para mim essas coisas são simples, sabe? Reunir os amigos, ter uma boa conversa, estar com meus filhos, viajar. E não necessariamente estou falando viagens para estratosfera, assim, mas eu gosto da natureza, eu gosto dessa coisa simples. E eu acho que a vida é simples, a gente que complica a vida, né? Muito bom, muito bom. Já tô vendo que a gente tem bastante semelhança. Essa última frase que você falou, eu falo ela várias vezes. E você falou sobre. Eu vejo que as pessoas elas deixam a vida muito complexa, elas complicam muito as coisas. E ontem lá no Instagram eu até brinquei com você, né? Você perguntou: o que que você vai me questionar, o que que você vai me perguntar? Tô curioso para saber. Eu falei: poxa, eu vou querer saber como que faz para ser empresária, triatleta, maratonista, mãe de dois, mais um pet e ainda conseguir ter uma vida social. Você acredita que o fato de você conseguir levar tudo isso de uma forma, digamos assim, sustentável tem a ver
com essa sua habilidade, talvez, ou competência de descomplicar as coisas. Fala um pouquinho sobre isso e já emenda assim, poxa, como que você faz, né? A pergunta é como que você Como que faz você para faz tocar para dar todas conta, né? A para gente dar não conta dá de conta. tudo isso. Não, tô brincando. Eu acho engraçado, olha só, porque acho que tem 2 pontos, né? Uma coisa é como que eu levo tudo isso que eu construí agora, e eu vou te responder depois. Mas tem um outro lado, antes disso, né? Há uns 3 anos atrás, uma menina de uns 30 anos também fez a mesma pergunta para mim no Instagram. Nossa, como que você consegue dar conta de tudo? É filho, cachorro, papagaio, periquito, trabalho, e você tá sempre fazendo, tá sempre viajando, isso tá sempre, né? E eu falei para ela assim: o que acontece é que as pessoas olham uma fotografia do agora, só que não sabem de tudo que a pessoa construiu ao longo de todos os anos da vida dela. Então eu falei para ela: você tem 30 anos, na época eu estava com 45, né? Então você já está comparando uma pessoa com 30 e outra com 45, né? Você está com 30 anos, você quer fazer um Ironman, você quer ter filho, você quer encontrar o homem da sua vida, você, né? Você quer casar, você quer mudar de emprego, você quer finalizar a faculdade, você quer mudar de emprego, quer fazer sua pós. Não dá, não dá. A gente tem um limite de energia, né? Óbvio que o ideal é você colocar um pouco de energia em todas as fatias da sua pizza, né? Porque a vida não é um recorte, né? Se você não tá bem no trabalho, você chega em casa, você não tá bem no relacionamento, você não tá... Então, assim, é colocar um pouco de energia em todas as áreas da sua vida. Só que não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Né? Não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Então, assim, tem as suas prioridades. Legal, você quer fazer esporte e quer fazer faculdade ou quer encontrar um amor, você tem que dedicar tempo para tudo isso. Então, assim, é muito ilusório essa coisa de que eu quero fazer tudo. E aí começa a você mentalmente não estar bem para fazer nada, né? Então, assim, legal, eu tive filho, tive. Então, na época que eu estava com filho pequeno, eu comecei a correr, eu tinha 38 anos, né? Então, assim, sempre fiz esporte, mas o esporte não era ali a minha prioridade. Então, fiz faculdade, depois eu fiz pós, depois eu fiz MBA, depois eu trabalhei em empresa por por 13 anos, depois eu fui expatriada para a Austrália, depois eu fui expatriada para o Chile, junto com meu ex-marido. Então, assim, teve épocas e épocas, né? E hoje, quando você olha hoje, fala assim, nossa, ela faz tudo. Não, teve uma construção, né? Na época de dedicação de filho, pequeno tal, eu vejo meninas hoje fazendo Ironman, tudo com um bebê de 2 anos. Eu pergunto para elas, como que você Como que faz? dá conta? Como que dá conta? E é o que você falou, não dá para dar conta. Você tem que criar uma base, você tem que construir uma, 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 uma vida sólida para hoje eu conseguir dar conta de tudo. Agora, também então tá bom. Então eu construí tudo e agora como que você faz hoje para viver essa vida que você tem? Lógico, eu construí toda minha parte toda de empresária, financeira, já é uma parte sólida. Meus filhos já estão crescidos, estão uma filha de 12 e um filho de 14. Eles não precisam que eu acorde à noite para trocar fralda, entendeu? Então, hoje eu consigo dedicar mais tempo para o trabalho, para o esporte. Então, assim, vai ter épocas na sua vida que você vai ter que direcionar, como eu falei para você. Voltei para o Instagram para fazer. Eu queria ter essa ideia de comunicar para as pessoas, de mostrar para as pessoas sobre inteligência emocional, tudo, e aí a vida vem e te traz para um outro lado que hoje eu tenho que direcionar minha energia para minha família. Então, assim, cada momento da sua vida vai ter um lugar onde você vai colocar mais energia, né? E aonde você foca é onde cresce. Né? Então, é lei, não adianta. Pro bom e pro mal, né? Então, onde você foca é onde vai crescer. Se você vai focar no seu problema, vai crescer. Se você vai focar na solução, ela vai crescer também. Então, assim, a energia tem um tanto. Então, hoje, o que eu faço? Eu consigo distribuir toda essa energia, sabendo que hoje eu tenho algumas prioridades, que eu não tenho como deixar o pratinho cair. Mas eu também tenho uma vida muito bem organizada. Isso é uma das qualidades que eu tenho também. Eu sou muito organizada em todas as áreas. Então, assim, até o meu guarda-roupa é separado por cor, meus documentos. Se você me pedir um documento amanhã, você fala assim: eu preciso do seu registro de passaporte alemão. Eu sei onde está. Então, assim, porque as pessoas perdem tempo na própria bagunça. E se você tem uma vida bagunçada, a sua mente está bagunçada também. Então, como é tudo muito organizado e muito claro, eu consigo dar conta de mais coisas, né, do que talvez a maioria das pessoas consigam. Então, como? Porque eu tenho tudo mapeado, agendado, organizado. Minha agenda é uma loucura, mas eu coloco tudo na minha agenda.
né? Eu não fico utilizando. Eu tenho dislexia, imagina. Para mim, eu tenho que ver, às vezes, 3 vezes a mesma página do livro para entender. Eu troco as palavras, toda vez que eu escrevo um e-mail, escrevo uma mensagem, eu tenho que prestar mais atenção. Mas eu não uso isso como mimimi da vida. Então, assim, mas eu não sou organizada. Bom, você já está dando uma desculpa, né? Então, assim, você não é organizada, aprende a ser, né? Chama alguém para sua casa, fala, arruma meu guarda-roupa. E você tenta manter. Chama alguém para sua área financeira. Minha vida tá uma bagunça, eu tô com um monte de prestação. Chama alguém que entende sobre o assunto. E faz você aprender com essa pessoa. Você não precisa ser não tem como dar conta de você ser especialista em tudo. Então, assim, primeiro a organização, rotina, organização. E aí eu consigo dar conta de tudo. Lógico, sempre vai ter alguma coisa ou outra que você fala, "Puxa, agora estou sem tempo para tal coisa." Mas você já colocou suas prioridades. Então, basicamente, é isso, assim. Nossa, muito É... bom, muito bom. Pegando o gancho do que você falou, eu gosto muito disso, né? Rotina. Eu acredito que dificilmente a gente consegue performar se a gente não tem minimamente uma rotina organizada. Uhum, E aí você falou, poxa, não dá pra gente pegar a foto de hoje sem olhar como foram as coisas lá atrás e como a gente construiu. Mas pegando a vida da Samira hoje, para ela dar conta dessas prioridades dela, né? Desse tanto de coisa e principalmente, né, mantendo uma coisa que você falou que é muito a ideia desse podcast, que é mantendo a saúde mental, a gente vai entrar mais uhum, nesse tema, uhum. mas principalmente mantendo essa saúde mental, principalmente estando bem com você mesma. Conta pra gente como que é um dia normal, assim, da Samira, e se você conseguir pontuar algumas estratégias que você usa para essa questão de organização, planejamento, para Aham, dar conta de tudo, ainda mais vivendo numa cidade como São Paulo, né, que sim. às vezes é um caos. Conta pra gente um pouquinho, assim, de como que é um dia normal, a rotina, como você É, trabalha isso. é engraçado porque, assim, eu não tenho rotina de dias, eu tenho rotina de semana e eu vou te explicar por quê. Legal. Eu tenho guarda compartilhada com meu ex-marido e a gente passa de segunda a segunda com os filhos e depois o outro segunda a segunda. Então a gente faz a rotina de semana com filho e semana sem filho. É um pouco diferente, mas é assim que funciona a minha. Funciona. É. Então na rotina da semana com os filhos, ela muda porque nas sem filhos eu consigo ter uma flexibilidade maior de viagem, de horário e tudo mais. Então, assim, o que que eu tento fazer, né? Na semana com os filhos, eu acordo, dou café da manhã para eles, mando para a escola, e aí depois eu tenho praticamente o dia todo entre treinar e trabalhar até mais ou menos às 3 da tarde, quando eles voltam e começam as atividades deles, né? Essa semana que eu tô com os filhos, eu basicamente fico bem indisponível, trabalho pouco, falar bem a verdade, e fico mais focada neles mesmo. E aí, a parte da tarde, fico mais junta com eles, tal, não saio, minhas amigas já conhecem, já não me chamam para happy hour, para comer, para sair para jantar, nada. De vez em quando ainda encaixo uma reunião de trabalho aí, mas é bem raro. E na semana sem filhos, aí eu coloco toda dedicada para esporte, trabalho, as viagens, as competições. E eu acho até engraçado quando alguém me manda, vamos fazer tal maratona, vamos fazer. Deixa eu ver se é semana com filho ou sem filho. É bem assim mesmo. Então é assim, eu separo a minha vida nos dois, porque assim, eu sempre fui uma mãe super dedicada e eu gosto desse trabalho. Eu gosto, não é um trabalho, né? A gente chama de trabalho porque dá trabalho, mas eu gosto de ser mãe. Tem gente que tem filho, tem gente que gosta de ser mãe. Eu gosto de passar momentos com eles. Eu sei que eles precisam. E canceriana é mãezona, enfim. Eu quero cuidar de todo mundo, então eu já tenho isso no sangue, né? Eu quero cuidar da família toda, dos irmãos, da minha própria mãe, eu quero cuidar dela. Então eu gosto desse momento com eles. E na semana sem, então eu junto né, a vida social, treinos, eu basicamente tiro da frente o treino todo na parte da manhã. Agora eu tô só correndo, mas quando eu fazia triatlon, eu pedalava, nadava e corria a manhã toda, praticamente a manhã inteira, né? Porque a gente fica aí 3 horas treinando, às Bastante vezes tempo. eu treinava em torno de 3 horas, todos os dias, entre físio, massagem, eh, enfim, tudo. Tudo na parte da manhã. Almoçava e depois trabalhava toda a parte da tarde. Então, basicamente é assim minha rotina. E eu não tenho como falar horário, porque eu tenho, por ser empresária, e tem muita gente que não é, eu tenho uma flexibilidade horária. Então, às vezes, eu estou treinando às 10 da manhã,
e não tenho problema nenhum com isso, mas às vezes também eu estou trabalhando 10 da noite, né? Então tem a parte boa de ser empresária. Eu construí isso para minha vida, porque funcionou dessa maneira. Minha família é toda de empresários, é, então eu sempre tive isso dentro de casa, né? A gente sempre foi muito ligado em fazer, querer, né, fazer coisas diferentes, construir. E aí, para mim funciona dessa forma. Mas tem gente que fala, ah, mas você dá conta porque você não tem horário. Eu construí isso, era a vida que eu queria ter, né? Eu acho que você tem um objetivo e você tem que construir. Eu queria ter liberdade de fazer o que eu quisesse fazer na hora que fosse, que eu tivesse vontade. E eu construí para ser assim. Agora, tem gente falando assim, ah, mas eu sou CLT. Eu trabalho das 9 da manhã às 6 da tarde, eu tenho que bater ponto. Você construiu isso para você, então tenta encaixar as outras coisas nos outros horários. Realmente, tem gente que acorda às 5 da manhã para treinar. Eu não ia conseguir. Mas aí você tem que construir o que você quer, né? A sua vida que você quer. Legal. E tem alguma coisa para a gente completar essa questão da rotina? A gente estava falando antes de começar, né, que você Uhum. nos últimos anos, talvez 2, 3, 4 anos aí, está nesse processo de autoconhecimento, saúde mental e tudo mais. Tem alguma coisa que nas 2 semanas, semana com filho, semana sem filho, você não abre mão e é uma coisa que faz você se sentir bem nessa questão de saúde mental, de você se conectar com você? Tem alguma prática, talvez que você implementou nos últimos Sim, tempos, você nossa, fala, eu tenho várias, assim, eu não deixo nenhuma semana de fazer esporte, eu não deixo nenhum dia de fazer minhas meditações, meus momentos de conexão comigo, ler, eu adoro ler, eu sou, assim, coloca qualquer livro para mim, eu tô lendo. Acabo fazendo, às vezes, até sendo multitasking, né? Eu tô na bike ali lendo meu livro. Como que você consegue? Eu falei, gente, é leve. Já que eu vou ficar aqui 2 horas, por que não ler? Né? Então eu acabo utilizando os tempinhos que eu tenho assim. Mas é isso, sono, alimentação, eu sou super regrada. E por várias questões, tá? Eu não sou bitolada, mas eu sou regrada porque eu tive muitos problemas alimentares. Tenho algumas alergias, minha filha teve muito problema alimentar, então eu acabo tendo uma alimentação dentro de casa bem regrada. Eu tive a sorte de, quando eles eram pequenos, a gente morava no Chile e não tinha pão de queijo, brigadeiro, festinha. Então, assim, na minha casa é tudo muito saudável, nem eles comem. Assim, meus filhos não comem chocolate, pra você ter ideia, não comem caramba. sanduíche. É impressionante, assim, mas foi uma coisa construída também, né? Como minha filha nasceu e ela teve muito problema alimentar na infância, na fase até os 4 anos, eu tive que aprender muito sobre alimentação. Eu fiz vários cursos de alimentação, ainda no Chile. Eu mudei a alimentação da família inteira e eu vi o benefício que isso trazia para a família. Então, a alimentação da minha casa não é radical, mas é natural. Que mais? Tem comida de verdade, né? Sono, assim, 9 horas da noite cai minha chave geral, assim. Eu tô 9 horas, eu já tô. Então, meu sono é muito bom, minha alimentação é muito boa e sempre esporte, independente deles estarem ou não. Lógico, tem os dias das happy hours, tomo um vinho, também não é 8 ou 80, sabe? Mas é Legal. isso. Você falou algumas vezes a palavra construção. Eu gosto muito dessa palavra, né? Você falou, poxa, eu construí a minha vida assim, eu construí. Agora você falando, né, da forma como você foi aprender sobre alimentação, como tá se desenvolvendo esse autoconhecimento, ou seja, você tá construindo, me dá a entender, cada vez uma Samira ainda melhor. Se você fosse falar assim, poxa, eu acredito que para construir alguma coisa melhor ou construir alguma coisa grandiosa, quais são os principais fatores que faz com que essa construção seja de fato uma construção saudável e que leve a grandes realizações, a grandes conquistas? Eu acho que assim, acho que todo mundo tem um potencial, né? Eu acho que todo mundo tem um potencial dentro deles, né? Dentro da gente. É, e hoje em dia, né, quando você olha sobre o potencial de cada um, eu acho que a forma de você medir esse seu potencial é ver os seus resultados, né? O que você construiu. Então, assim, eu tenho alguns talentos, né? E um dos grandes talentos meu é de resolver problema, por exemplo, sempre na empresa, eu percebi isso. Tudo me dá o pepino que eu consigo resolver. Então, assim, eu acho que as pessoas primeiro têm que encontrar qual que é o seu talento, porque todo mundo tem a potência, né? Então, qual que é o seu talento? Não sei isso, ou sei isso, não sei pouco disso. O que você não sabe?
vai aprender, né? Então, assim, eu sempre fui muito de buscar informação. E hoje em dia, gente, antigamente não tinha nada disso. Hoje em dia, a informação tá para você de graça. É só você querer. Então, talvez buscar essa sua energia interna que todo mundo tem como motivação para você buscar coisas que você vai obter um resultado. Porque a potência está ali, você só precisa despertar ela. Mas se ninguém parar para olhar para dentro, para entender o que, que você é, o que, que você faz, o que, que você tem, você não consegue ir para lugar nenhum. Porque as pessoas querem o resultado de bandeja. Né? Então, assim, é muito louco. Esses dias eu estava conversando com uma mentora lá e ela falou uma frase muito interessante. Ninguém quer saber a sua história. As pessoas querem que você resolva o problema delas. Quero um resultado. Eles querem um resultado. Então, a pessoa só vai te buscar se ela quiser o resultado para ela. Né? Se não, você vai ficar ali vendendo. Às vezes a gente faz, né, o podcast, o, o vídeo, né? Coloca lá na internet de graça, gente. A pessoa não vai buscar. A pessoa não vai buscar esse autoconhecimento, ela não vai buscar inteligência emocional e a vida dela está desmoronando e a pessoa não sai do lugar. Então, assim, isso que eu fico surpresa. Porque olha para o seu resultado. Você está feliz com o seu relacionamento? Você está feliz com a sua vida financeira? Você está feliz com a sua família? Você está feliz com o seu esporte? Ah, não estou feliz em nada. Você acha que o quê? Todo mundo está errado e você é o certo, né? Não, mas é porque fulano que é insuportável. Ah, não, mas é porque meu chefe que não. Não, gente. O O problema problema sempre está tá em no você. outro. O problema está em você. Traz para você, se conheça, sabe? Então, você me falou uma coisa que me incomodou, que me irritou. Resolve isso em você. Por que que você ficou irritada? Ah, porque não sei, eu sinto raiva porque ele fala assim comigo. Resolve isso na sua vida, né? Então, assim, as pessoas não querem resolver, elas querem de bandeja para você. Você falando assim, e eu vi que, acho que foi esse final de semana que você foi para um curso, né, Uma para uma imersão. imersão, É. e uma coisa que eu reparo, é, se você tiver a mesma visão, ou uma visão diferente, fica à vontade, mas eu reparo que pessoas que têm grandes resultados na vida delas, independente do resultado que elas já construíram, Uhum. elas têm com elas que elas nunca sabem o bastante e elas sempre estão buscando mais, né? Então eu vi, acompanhei você e sempre que eu Exatamente. vejo uma pessoa assim, eu falo, poxa, olha ela, tá com a vida resolvida, né? Tá Uhum, com uhum. dinheiro, né? Tá com várias coisas e tá lá buscando. Daí eu acho que no dia seguinte você postou um vídeo lá falando disso, pessoal. Tá acessível, né? Você falou, poxa, foram tantos insights que eu Vai não tenho buscar. o que passar É, para vocês. Vai buscar. é. Você até comentou, seja um vídeo, seja um podcast, seja uma imersão, seja um mentor. Qual é a importância, na sua opinião, das pessoas não irem buscar, mas delas de alguma forma pedirem ajuda? Vou usar isso aqui. Qual que é a importância delas pedirem ajuda, delas estarem abertas a pedirem ajuda? E eu quero que você fale, poxa, quais foram os momentos que você fala assim, poxa, o fato de eu ter pedido ajuda, de eu ter buscado um conhecimento que eu não tinha, virou uma chavinha, me ajudou a sair É. de um problema, conquistar uma coisa nova, enfim. Eu acho que tem duas formas, né, que a gente fala. Eu escutei isso também num outro podcast que falava assim, né, que a gente aprende pela sapiência e pela prudência. Pelo conhecimento de outras pessoas, ou então por coisas que acontecem com você na sua vida. Então, principalmente algumas experiências, normalmente elas não são boas, né? Dificilmente se aprende com uma experiência boa, né? Então, eu acho que é isso, assim, se você não for buscar, vai chegar num ponto que a vida vai mostrar para você que você precisa buscar, né? E eu acho que é essa consciência que as pessoas não têm. E vai ficando cada vez pior, ou de repente você entra numa depressão para você realmente olhar para dentro, ou então você tem uma doença grave, ou você tem um acidente, ou você tem um fim de relacionamento que te machucou demais. Então, assim, vão acontecer coisas na sua vida, né? Ou você não está bem financeiramente, não consegue sair daquele buraco. Normalmente, quando isso acontece, a pessoa tem um estalo e fala: preciso buscar um conhecimento, preciso buscar, porque desse jeito está insuportável. Mas eu falo que a vida ela traz, a gente até conversou aqui, né? Ela vai trazendo as cartinhas para você. Ó, isso aqui tá te incomodando, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá funcionando, ó. Nossa, tô fazendo esporte e tem um acidente atrás do outro. Para pensar.
Por que que está Para acontecendo? Por que que pensar um está repetindo? pouco, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que se você não tem essa motivação para buscar, para sair e falar, não, eu preciso aprender mais sobre isso que está acontecendo, eu acho que a vida vem e pede, vai ter uma hora que você vai ter um chamado e vai ser um chacoalhão. E aí eu acho que a pessoa vai buscar. Legal, que é aquele negócio da gente agir pela dor ou pelo amor, né? E geralmente as pessoas esperam chegar na dor. É, tem alguma coisa hoje que você sente que é um sinal para Samira, que mostra para ela, a gente falou muito antes de começar Aham, aqui aham. sobre a gente andar no automático e tudo mais, às vezes a gente não percebe o que está acontecendo. Hoje tem algum sinal que você fala assim, opa, quando isso está acontecendo comigo é um sinal de alerta para eu sair do automático, para olhar mais para mim ou para olhar mais para essa coisa? Tem algum sinal assim que você... Eu não sei se é um sinal ou se isso chama vida mesmo, né? Porque a gente começa a viver, aí você olha e fala, nossa, tá tudo resolvido, né? Tá tudo andando bem. E a gente volta aí para aquele lugar que a gente está acomodado, aquele lugar confortável, que não mexe com você, que não te instiga. Isso é normal, isso vai acontecer sempre, sempre. Eu tenho várias. Eu tô aqui, né, toda zen, fazendo minha yoga, meditando, nananã, aí vem alguma coisa e me mexe, eu dou aquele grito, eu falo, opa, sai do meu prumo. Mas é legal, porque quando você tem essa consciência um pouco mais elevada, você percebe isso, e você não cai de novo naquela tua vida do automático. Quando você consegue elevar um pouco sua consciência, e aí você volta, você fala, não, 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 para, tô saindo do meu prumo. Então, assim, é, eu acho que não tem uma coisa específica que eu faço, mas tem momentos do dia, ou às vezes 2, 3 dias que eu não estou muito bem, minha energia não está legal, eu estou me sentindo mal, ou então eu fiquei doente, alguma coisa assim. Eu falei, não, eu acho que tem alguma coisa aqui que eu preciso mudar. Eu percebo muito mais rápido. Hoje eu percebo muito mais rápido. E até outras coisas também, né? Quando eu começo a perceber que eu estou fazendo coisas mais pelo meu ego, então por querer coisas, né? Hoje, você falou, eu estou num momento da minha vida que eu estou super estável, né? Meus filhos estão bem, lógico, tem que fazer um ajuste aqui, outro ali, a vida está rolando, eu tenho uma vida financeira estável, eu tenho tudo que eu preciso. Eu não preciso de mais nada do que eu tenho. E por isso eu vou ficar acomodada? Acho que não. Né? Eu não sou assim, eu não sou uma pessoa acomodada. Ah, você poderia ficar na piscina o dia inteiro tomando sol. Hoje, poderia. É o que eu quero, é o que me move? Não, eu acho que aí você morre. Se você não tem mais objetivos, sonhos, se você não quer conquistar mais nada na sua vida, e aí você não tem mais por que estar aqui, né? Legal você ter falado isso, porque esses dias eu estava ouvindo um podcast e o cara fala exatamente sobre isso, né? A diferença da gente buscar alguma coisa, um próximo passo, alguma coisa melhor, pela necessidade que é aquele negócio, eu preciso dessa coisa, eu preciso daquilo, e outra, a diferença entre isso e buscar pelo entusiasmo, que é eu não preciso, mas eu quero isso, É, eu é. quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero conquistar isso. E aí você falou disso agora, poxa, eu não preciso, mas eu quero Aham, continuar é. evoluindo e tudo mais. Como que você, não sei, você falou, poxa, sou muito organizado, planejado e tudo mais. Como que você estabelece um próximo desafio para você, um próximo Ah, eles objetivo? aparecem. Não, eu acho que assim, objetivos, eu tenho muitos, eu tenho muitos. Como eu falei, eu sou uma pessoa ambiciosa, eu gosto de trabalhar. Não é uma pessoa que, eu gosto de trabalhar, eu me sinto útil, né? Eu gosto de dividir dessa troca, de aprender e ensinar, eu gosto disso. É... Peraí, me perdi na pergunta. Como que você estabelece os seus objetivos, os seus desafios, principalmente aqueles maiores, assim, eu coloco mais para longo prazo, mais para curto prazo, depende do momento que eu tô, é Não, sempre um pessoal, um não, profissional, depende como do que você... momento, depende do momento. Eu tenho alguns objetivos. Eu quero ter mais outros restaurantes, eu quero crescer na empresa, eu quero fazer um mundial, apesar de já pegar vaga para 2 mundiais, eu não consegui completar um. Enfim, eu quero mudar para um apartamento melhor. Eu tenho esses objetivos, né? Mas eu não preciso deles. Então você vive com essa felicidade do percurso, nem é o atingir aquilo, porque não é que minha vida vai mudar quando eu atingir aquilo. Não vai mudar nada, mas vai ser um prazer. Então é legal ter esses objetivos. É, eu acho que é o que te move, né? Todos os dias. É o que me move.
E, e aí, eu acho que assim, você tá atento às coisas que estão acontecendo ao seu redor, eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim. Eu lembro que você falou, você mandou mensagem, né? Vamos fazer um podcast? Eu falei, vamos. Aí tem uma outra amiga, vamos tomar um café? Puta, eu sou, assim, se eu tenho horário na agenda, eu topo tudo, assim. Por quê? Porque eu acho que nesses momentos que surgem boas ideias, uma parceria, um sócio, uma oportunidade. Para mim, se você está aberto, se você está preparado e você está aberto, né, e realmente presente naquele momento, quando aparecer a oportunidade, você vai falar: nossa, que sorte. Não é sorte. Você está preparada, você conectou com aquilo, você estava aberto àquilo, pronto, aconteceu. O que acontece hoje, fala, putz, vou perder tempo. Ai, minha amiga está pedindo para tomar um café, ela já vai ela lá reclamar, não sei o quê. E às vezes não é nada disso, né? Você já vai fechada. E aí realmente não aparece nada. Mas as coisas na minha vida eu falo que vão acontecendo. Assim, você fala com um, depois conecta com outro. Eu falei, nossa, que sorte. Não, não é sorte, né? Você tá, eu acho que está aberta a todas as possibilidades, você acaba criando as possibilidades, porque você está aberta ali, né, para receber. Eu gostei muito disso que você falou, de estar presente, né, de estar atento. Esses dias eu ouvi uma frase que falava assim: o nível mais alto de performance que existe é quando a gente consegue se colocar 100% presente naquilo que a gente está fazendo. E agora pegando um pouco do lado mãe, assim, né, que a gente tem muito a discrepância dessa nova geração com relação, enfim, à sua geração. Uhum. Como que você vê essa questão, e aí já passando um pouquinho do conhecimento que você tem, né, dessa nova geração, você acredita que, de fato, porque eu tenho muito comigo, que o grande problema hoje das pessoas não sei se o grande, mas um dos grandes problemas das pessoas hoje, principalmente dessa nova geração, que eu atendo bastante essa nova geração, é eles não conseguem estar presente naquilo que eles estão fazendo. Eles estão fazendo alguma coisa, mas eles já estão pensando na próxima coisa, eles estão sempre ansiosos pelo próximo passo, querendo coisas, enfim, resultados imediatos. Enfim, você como mãe, lidando com essa geração, como que você vê essa questão do estar presente, do imediatismo? Eu acho difícil isso, porque eu acho que muito do que eu sou hoje, assim, veio também com as experiências e a maturidade. O que eu sinto hoje é que, assim, muito do que eu aprendi, do que eu li, do que eu mudei na minha vida, eu tento passar para os meus filhos. Mas eles ainda não têm a maturidade necessária para eles entenderem. Eu até um dia mandei, eu fiz essa imersão da Carol Racha esse final de semana, mas eu comecei o curso dela em 2022. Fiz 2 vezes já o curso e fui para a imersão. Mas um dia eu perguntei para ela como que eu consigo passar para crianças isso que você tá me falando, né? E é muito difícil, porque requer uma maturidade. E algumas coisas você só vai aprender quando você passar por isso. Né? Quantas vezes você não escutou? Você vai saber quando você tiver filho. Só vai saber quando tiver filho. O que, que é esse amor? O que, que é esse sofrimento quando acontece alguma coisa com seu filho? Então, assim, nessa nova geração, é difícil você passar que você tem que estar presente, você tem que viver isso. Eu já trabalhei também com muito estagiário que chegava lá depois de um mês e falava: eu vou virar gerente? Eu falava: sério, eu tô aqui há 15 anos, cara. Eu sou Você gerente, chegou mas eu tô ontem. aqui há 15 anos. E você chegou ontem. Não, porque eu já fiz o trainee, eu já quero não sei o quê. Não, não é assim. Só que é difícil. Você só ganha com a maturidade, Eu, né? eu gostei dessa sua resposta da maturidade. E por que que eu te fiz essa pergunta? Porque o meu público principal são mulheres. Uhum. E muitas vezes mães que vêm falar para mim: ah, mas eu queria que meu filho tivesse uma rotina com você, cuidasse da saúde e tal. E quando você falou isso, e agora pensando, né? De fato, eu quando tinha ali meus 16, 17, Você 18, estava 20 preocupado com a anos, não alimentação? tinha nem Gente, ideia. tomava Toddy com açúcar ainda. E aí, quando você falou disso, eu falo, poxa, realmente tem muito essa questão da Tem, maturidade, tem. né? Mas tem algumas coisas que você consegue já plantar a sementinha, né? Como eu te falei, os meus filhos, eles não comem besteira porque eles nunca me viram comendo besteira. Então, assim, se eu estava sentada no sofá com uma maçã, minha filha com 3 aninhos, 4 aninhos, ela ia pedir, posso comer? Se eu tivesse com uma batata, um pacote de batata frita, ela ia pedir a batata frita, né? Então tem o exemplo também,
né? Então eles olham eu praticando esporte todo dia. E eles Eu falo, praticam, né? praticam. Minha filha pratica muito, meu filho um pouco menos, mas já praticou muito. Eles estudam praticamente o dia inteiro, então das 7h40 da manhã até as 3h30 da tarde eles ficam na escola, então é bastante tempo, então acaba que não dá para casar tantas atividades como eles gostariam, mas eles têm essa referência, né? O pai fez muito esporte, faz muito esporte, eu faço muito esporte, tem uma alimentação balanceada, 9 horas a luz da casa é apagada, né? Ninguém fica até as 2, 3 da manhã na televisão. Então, assim, tem um pouco, né, E até quando eu falei do Instagram, assim, era uma coisa que me incomodava, porque eu estava muito refém daquilo. E meus filhos viam eu lá no celular o tempo todo. Então, como que eu vou falar para eles desliga o celular se eu fico no celular o tempo todo? Então, assim, eu acho que tem o exemplo, tem algum conhecimento que você consegue passar, algumas coisas que eu acredito e eu passo para eles, então quando eles têm alguma dificuldade, pensa, tudo é uma lição, você vai aprender, agora tá difícil, mas daqui 5 anos você vai olhar para trás, não vai ver dessa forma tal, mas são palavras. Eles só vão acreditar quando acontecer e falar, minha mãe já falava isso. Minha mãe já falava isso. Mas eu acho que tem a maturidade e tem o exemplo, né? O exemplo. Legal. Você falou, a gente estava falando antes aqui, né, na questão da rede social, você já foi mais engajado ou talvez já levou, digamos assim, isso um pouco mais a sério, talvez, Uhum, não sei se é uhum. essa a palavra, né, nessa questão da rede social, você falou, poxa, eu tinha algumas marcas ali, aí eu dei uma repensada, voltei com uma outra linha e tal, e eu tenho comigo que as redes sociais, enfim, como um todo, elas têm o poder de ser muito positiva, Uhum. mas também têm o poder de ser muito destrutiva. Sim. Você, como uma pessoa que está há mais tempo na rede social do que eu, que tem mais experiência, que tem um público Uhum, maior, uhum. como que você vê, né? Sei lá, formas de usar isso para o lado positivo, forma de usar isso para o lado É. negativo, como que você lida com as redes sociais hoje, que você fala, poxa, dessa forma eu vejo que para mim faz bem, isso aqui Uhum. acaba não me atrapalhando, tem muita questão da comparação no meio do esporte, enfim, fala um pouco desse tema geral, assim, como que você vê essa questão. Eu acho que pode ser muito bom, a rede social pode ser muito boa, principalmente, como a gente estava conversando, para o conhecimento, né? Você usar aquilo lá para o seu conhecimento. E lógico, tem uma parte de diversão, é divertido, né? Você está conectado ali com as pessoas. A gente se conheceu por conta de uma rede social, eu tenho amigas por conta da rede social hoje em dia, então tem esse lado super legal. E tem o lado ruim, mas o lado ruim é você que faz ser ruim, não é a rede social. Ela tá ali para todo mundo, é a forma como você utiliza ela que é ruim para você, né? Então, eu acho que é isso que você tem que começar a entender, e eu tive que entender também. Então, assim, quando eu entrei no Instagram, comecei a falar de alimentação, de esporte, eu fui evoluindo muito, começou a chamar atenção, colocava as marcas, aí foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, foi criando um lugar que, quando eu parei para olhar, estava me demandando tempo, né? Não era a minha profissão, eu não ganhava dinheiro com aquilo, né? Diferente, tem gente que ganha dinheiro com isso, e aí fica ali o dia inteiro e tal. Então, eu estava perdendo tempo com a minha família, dos meus negócios, das minhas coisas que me mantinham ali para ficar na rede social, por conta, às vezes, de um ego, de uma aparência, né? E aí me comparava, e aí. É, como chama? É FOMO, né? Você fica com medo de estar perdendo, né? Uhum. Nossa, tá todo mundo na Maratona do Rio, só eu tô aqui. Tá todo mundo na Maratona de São Paulo, só eu que não corri. Você começa a ter aquilo lá como um lugar de referência para você. Nossa, todo mundo é feliz, menos eu. Todo mundo tem tudo, né? Todo mundo trocou o carro esse ano, menos eu. Nossa, tá todo mundo esquiando em São Moritz, menos eu. Então, esse é o lado super negativo, super negativo. E aí, quando eu desativei o Instagram e quis retomar com o Instagram, eu retomei com outra ideia de rede social para me divertir, para ter conhecimento, para me conectar com pessoas, mas sem a obrigação de ter que nada. Porque ali não é meu ganha-pão, eu aprendi isso. E também ali, eu acho que quando você está com uma autoestima boa, você não precisa da rede para como se diz, te apreciar, sabe? Te validar. Você não precisa mais da rede social para te validar, né? Gostei muito disso que você falou agora, porque muitas vezes as pessoas elas embasam, digamos assim, quem elas são
por uma curtida, por um Um like, comentário. um foguinho, um coraçãozinho, aí cada vez vai mostrando mais, E se a cada vez pessoa não recebe aquilo, ela, nossa, será que eu não sou mais aquilo? Então, isso É. que você falou agora Mas é um hormônio, né? O é muito hormônio é o legal. hormônio do prazer que dá quando você recebe um like, né? E aí, isso que você tem que aprender a fazer. Tipo, isso aqui não é real, né? Isso aqui é a pessoa me olhando. Tem um monte de memes sobre isso, né? Não é porque o cara te deu um coraçãozinho que ele tá afim de você, né? Então, assim, as pessoas acharam que isso agora é. Nossa, olhou meus stories, tá interessado em mim. Não. Tem gente que tá ali passando, nem viu, deixou ali na mesa da cozinha, tá passando lá e você acha que a pessoa tá te acompanhando. Então, assim, é um mundo à parte, né? E eu acho que as pessoas têm que entender isso. É legal ter, eu acho que a gente faz conexão, a gente aprende, a gente gera negócio, a gente vende produto, a gente ganha dinheiro. A rede social hoje em dia é um dos melhores lugares para se ganhar dinheiro, né? Tem volume, não tem limite. O céu é o limite, né? Dentro da rede social. Então, é bacana para quem quer se dedicar, tal. Mas eu acho que ter sempre esse pezinho atrás, sabe? Até onde sou eu, até onde é o meu ego que tá ali, sabe? Eu acho que esse é o mais importante. Hoje eu consegui desassociar. Às vezes que eu não tô. Porque eu faço por prazer. Eu faço quando eu quero, na hora que eu quero, e eu acho gostoso isso. É, E aí eu acho que a rede social sendo utilizada para passar conhecimento, para mim é a melhor forma de ter rede social. É muito legal. Eu falo que é realmente uma ferramenta poderosa. E a Samira falou, né? Esse podcast, eu e ela aqui, só tá acontecendo por causa da rede social. E eu falo que a vida que eu tenho hoje, e aí você entra muito, porque eu lembro quando eu comecei lá, e não sei quando foi que eu comecei a te ver, e eu olhava aquele estilo de vida, uma pessoa que estava muito acima, principalmente na questão financeira, que tinha uma qualidade de vida ali, e eu olhava aquilo ali com uma certa admiração e aquilo me inspirava. Eu falava, poxa, será que um dia eu posso chegar a viver aquela vida, né? Eu morava lá no interior e tudo mais, então eu falava, poxa, eu acho que dá. Uhum, E, enfim, além de seguir você, outras pessoas e eu fui construindo, né? Pegando aquela palavra que você falou, construindo e usando muitas redes sociais para hoje conseguir sentar com você e a gente uhum. bater esse papo aqui. Então, é, é muito isso. Né? A rede social ela pode sim ser muito negativa, mas ela pode sim ser muito positiva se a gente souber usar. Agora, mudando um pouco de assunto e indo para o esporte, que é um tema que, poxa, eu acho que Uhum. conecta muito a gente. Quando que o esporte entrou na sua vida? Sempre foi esporte? Quando que ele Não. entrou de fato? Por que que entrou? Eu acho que Enfim. é até engraçada a minha história com o esporte. Eu sempre fiz de tudo, mas nada bem, sabe? Assim, eu tenho uma família não, porque meu pai e minha irmã de atletas. Então tem um pouco da genética. Meu pai foi da seleção brasileira de vôlei, Legal. eh, muitos anos atrás, jogava ali pelo Pinheiros, e minha irmã, até a Olimpíadas do Rio de Janeiro, foi para as Olimpíadas como jogadora da seleção de rugby. Então eu já tenho essa família meio que atleta, deve ter alguma coisa no Olha, eu sangue. não Mas eu sabia sempre fiz disso. de tudo, meu pai sempre gostou de esporte, e ele enfiava a gente em qualquer coisa. E eu falava, quero fazer jazz, tênis, squash. Eu sempre fiz tudo, mas nada eu levei até o final, né? É, E aí, como te falei, eu tive uma gravidez complicada com a minha filha. A gente estava no Chile, ela nasceu em São Paulo. Depois a gente foi para o Chile, ela sempre muito doente, entrava no hospital, saía de hospital, blá blá blá. E aí eu fui ficando muito ansiosa com não saber o que ela tinha, não conseguia descobrir. Comecei a fazer esses cursos de nutrição, mudei a alimentação da casa toda e tal. E aí um dia o meu ex-marido virou e falou assim: por que você não corre para desestressar um pouco, para, né, fazer outra coisa? Quando a gente estava na Austrália com meu outro filho, né, eu ainda não tinha ela, a gente morou lá 2 anos e meio e eu fiz um curso e virei professora de yoga fiz um curso de 2 anos lá e Que virei legal. professora de yoga. É, E aí eu falava, puxa, eu já faço yoga, não sei o quê. Ele falou, não, a corrida é outra coisa, é outro hormônio, dá outro pique. Tá? Eu falei, vou tentar isso aí. E aí comecei a correr, já tinha 38 anos, né? E aí acabei saindo para correr. Eu falei, gente, eu tenho facilidade para isso. Tenho facilidade para o esporte, né? E, e aí comecei a correr no Chile. Eu lembro que eu comprei um Garmin, comecei a fazer o treino da planilha do Garmin. Nem tinha, no Chile não tinha treinador, não tinha grupo de corrida, não tinha nada disso. É, e aí foi 2014, acho que foi. E aí eu comecei a adorar ter aquele momento para mim. Adorar, adorar. Então, assim, eu comecei a me sentir super bem, comecei a emagrecer,
Já estava me alimentando melhor, ela já começou a melhorar. E aí peguei, assim, paixão pela corrida. E eu falei, em um ano eu vou fazer minha primeira maratona. E aí eu Nossa. lembro até hoje, eu fiz minha primeira maratona, eu não sabia o que era gel. Eu não sabia, eu nunca Com tinha. 1 ano fez a primeira Um maratona. ano, Caramba. comecei a fazer várias meias maratonas e treinando com o Garmin. E aí eu decidi, falar, vou colocar ele no Garmin que eu vou fazer a maratona. Eu fui a maratona de Santiago. A gente morava em Santiago. E aí eu terminei destruída. Mas destruída. Imagina, eu não tinha reposição de sal, nada. Eu nem sabia que eu Tinha tinha que nem ideia. comer, nada. Pace, eu não sabia o que era pace. E aí fiz a maratona. Eu lembro até, acho que foi 4 horas e 16, uma coisa assim. E eu falei, ó, pô, uma maratona, 4 e 16, primeira maratona, um ano de treino, eu acho que eu gostei desse negócio. Mas aí eu fiquei tão machucada daquela maratona que eu pus uma decisão que eu só ia fazer meia maratona. E aí a gente começou a treinar juntos tal, e começamos a viajar pelo mundo para fazer meia maratona. A gente foi para a Ilha de Páscoa, fazer meia maratona da Ilha de Nossa. Páscoa, sabe? Umas coisas assim, Aham. bem diferentes. Enfim, viajava, vinha para São Paulo para fazer meia maratona, Miami e tal. A gente começou, vamos buscar todas as meias. Aí eu fiz umas 10, 12 meias maratonas entre 2014. Não, 2015 eu fiz, comecei a correr em 2014, 2015 ou 16 eu fiz a maratona. Depois eu fui fazer de novo outra maratona em 2018. Só que aí já tinha treinador, tinha voltado para São Paulo, já, né, comecei com um treinador de São Paulo, já aprendi, fui para uma nutricionista. E aí fui indo, e eu falei, bom, vou fazer minha segunda maratona. Só pegando um gancho, teve alguma coisa que você sentiu que mudou na Samira? De antes do esporte para essa Samira que começou a fazer as meias maratonas? Completamente, porque era a minha terapia. A corrida era a minha terapia. Eu morava sozinha no Chile, sozinha assim, com a família só. Não tinha um amigo, não tinha nada. A corrida para mim era a minha terapia. Era onde eu conseguia relaxar para conseguir cuidar da minha filha. Então, para mim foi total mudança, Legal. total mudança. Bom, aí a gente voltou para o Brasil, todo mundo. 2018 eu resolvi fazer minha segunda maratona. E aí, treinando, eu abaixei de 4,16 para 3,30. Caramba. Mas várias meias maratonas, treinando e tal. E aí, 2018, quando eu terminei essa maratona, eu comecei a sentir um formigamento. Eu tinha uma hérnia por conta do yoga, que eu acabei fazendo muitos anos de algumas posturas erradas, e eu tive que parar de correr. Aí eu falei, não, gente, eu vou me jogar pela janela se eu parar de correr. É Minha minha terapia, terapia, coisa que eu tô, tá me fazendo bem aqui. tô tão bem, o que que eu vou fazer? Aí o médico falou assim: ah, você pode nadar. Eu falei, gente, eu já tentei. Eu vou atravessar uma piscina de 25 metros, eu quase me afoguei. Eu fazia maratona, hein? Aí ele falou: imagina, já tinha 41. E aí eu ganhei uma bicicleta no Dia das Mães. Falei, bom, não posso correr, eu vou pedalar e vou nadar. E aí fiquei assim por alguns meses até voltar a correr. E aí eu tinha uma amiga que ela falou assim: eu tô fazendo triatlon, você não quer entrar pro triatlon? Você já corre super bem, né? Aí eu falei, mas eu não queria abandonar a maratona. Eu gosto tanto de maratona, eu gosto do ciclo. Aham. E ela falou, faz os dois. E aí foi da onde eu comecei a fazer triatlon e maratona. E você sentiu alguma diferença, assim, sei lá, de comportamento ou de, sei lá, habilidades, competências do triatlon para a corrida? Porque eu falo isso porque eu já entrei direto no triatlon. Direto Então eu no não triatlon, né? não tive essa fase de só um esporte, eu já entrei direto no triatlon. Você sente alguma diferença? Eu acho que assim, eu acho que o esporte, ele ensina muito, eu acho que é uma troca, né? A vida ensina para você fazer esporte e o esporte ensina para você viver a vida, né? Então, eu acho que assim, eu acho que tem um lado bom do triatlon e da corrida, né? Como você falou, é o bem-estar, é a resiliência, é a bike, principalmente para mim, é a coragem, né? Subir numa bike com 2 filhos esperando você em casa, em Maiorca, descendo aquelas ladeiras, tem que ter muita coragem e você acaba utilizando essas qualidades que o esporte te traz para sua vida, né? Poxa, eu consegui fazer uma maratona depois de 5 meses de operada. Então, putz, eu posso tudo. Vem essa energia do esporte, Autoconfiança. autoconfiança, enfim, um monte, eu posso listar um monte. A parte ruim, eu acho que assim, a corrida, ela é você com você mesmo. A parte ruim do triatlon é uma competição entre você e as outras pessoas da sua categoria.
não é uma coisa genuína, né? O triatlon, ele tem uma premiação, né? Um resultado que ele é sempre comparado, né? Eu não terminei uma prova de triatlon. Eu fui a quinta da categoria, fui a terceira da minha categoria IG Group, eu ganhei vaga para o Mundial, não sei o quê. Ela te dá umas recompensas que faz você sempre tender para esse lado do ego, né? Legal você estar falando isso, porque eu vim do futebol na infância, mas Aham, depois a minha maior parte na adolescência foi no tênis. E o aham. tênis sempre foi muito essa competição. Para você ganhar, o outro tinha que perder, e quando você perdia, o outro ganhava. Lógico. E quando eu entrei pro triatlon, eu tive justamente a visão contrária, que eu falei, cara, aqui é gostoso porque dá para todo mundo ganhar. Só que eu entendi isso quando você não tá performando. Quando você começa a performar, É. você começa a querer. Por que ela tá falando isso? Porque você pega pódio, você Aham, vai para as provas e você já tem o objetivo de pódio. E eu tô entrando nessa agora, de querer o aham. pódio. E aí você começa a perceber realmente isso, que passa a ser uma competição contra o Sim, outro. sim. Só que a corrida você não vai ter nunca isso. Se você for o melhor corredor do Brasil, você vai correr para 2,45, sei lá, você vai estar no ranking no Muito 2470. longe, muito Você longe. entendeu? Aham. A Muito corrida, legal. por mais que você seja o melhor do Brasil, tem muita gente boa, entendeu? Assim, o triatlon, primeiro que é um esporte mais elitizado, Sim. né? Mas não, totalmente elitizado. Uma bicicleta, uma fortuna, um capacete, a sapatilha, equipamento, pá, 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 e as viagens, a inscrição, né? Não é R$ 200 uma inscrição de prova de corrida. Então, o triatlo já é elitizado. Por ser elitizado, lógico, o número de quantidade de pessoas é menor. Menor. E aí a competição, ela vem. Porque é o que você falou, você começa a performar, você começa a chegar num ponto que você se compara em todas. Quem é? Eu já cheguei na época que eu estava mais assim, e aí eu acho que foi também um dos erros do triatlon para mim. Eu já cheguei, acho que na minha terceira meio Ironman, eu fiz 3 meio Ironmans no primeiro ano de triatlon meu. É assim, insano. Fui quinta da categoria já no primeiro triatlon, triatlon no 73. Na segunda já fui oitava, fiquei frustrada, chorei. Gente, olha que louco que é. Eu entrei num mundo que você já queria chegar para ganhar. É o estagiário querendo ser gerente, Aham. né? Então, assim, é muito louco, porque eu já entrei num mundo, num meio que eu falei assim, por quê? Porque eu tenho facilidade para o esporte. Eu também acho que eu tenho já uma genética muito boa, de ter famílias de pai atleta. Então eu tive uma facilidade de começar a pegar pódio. Eu sou uma boa corredora. O triatlon é praticamente. Eu fiz. Eu lembro que teve uma prova que eu fiz meia maratona dentro do triatlon para 4:30, nem a pura meia maratona eu tinha Caramba. feito. Então, assim, eu tenho essa facilidade, né? Então, assim, começou a chegar num ponto que eu falei, gente, que caminho que eu tô indo. Já ia na prova com a lista das meninas que estavam na minha categoria, vendo quem que ia estar na prova, olhar o Instagram para ver se estava lesionado ou não estava lesionado, se ela ia pegar pódio. Eu falei, não, cheguei num ponto. Até nessa época eu troquei de time, de equipe, porque eu falei, eu tô indo por um caminho que não é legal. Não é legal. E olha que louco. Eu tinha sempre um objetivo no triatlon que era fazer um sub 5 horas. E depois me aconteceu várias coisas. Fui para um mundial que eu peguei, tive No hipotermia, tal, 73 ela no tá setenta e falando. três, sub 5 horas. E tinha isso na minha cabeça. E nunca dava, nunca batia na trave, não chegava, tal. E aí teve essa época aí de troca de treinador, tal, não sei o quê, eu não estava nem treinada, tinha um amigo meu que virou para mim e falou assim: "Ah, a gente vai fazer o 73 da Flórida em dezembro". Eu já tinha feito 2,73, 2 maratonas naquele ano, tinha acabado de voltar, eu acho que de Chicago, e a prova era em dezembro, eu não tinha nem treinado. E eu falei, não, não quero esse mundo, não sei o quê, tá muito competitivo, nanana. Ele falou, vai, nem comenta com ninguém, nem Vai mostra leve. nada, vai leve, né? Aí eu falei, puta, não sei se eu consigo, tal, não sei o quê. A coincidência né, da época, eu ganhei um livro que chama O Ego é Seu Inimigo. Eu juro por Deus, não sei se foi coincidência ou não. Eu terminei de ler o livro um dia antes da prova. Quando eu terminei a prova e olhei para o cronômetro, deu 4:57. Eu falei, eu não pensei, ninguém que estava, eu estava curtindo a prova,
estava relaxada, não tinha ninguém para me falar a minha colocação, eu não sabia se eu estava na frente, se eu estava atrás. E no final, eu acho que eu fui quarta da categoria, alguma coisa assim, mas eu conquistei meu objetivo no momento que eu estava mais, é o que você falou, presente, relaxado, mentalmente forte. E eu entendi que o triatlo estava me levando para um lado que não era legal, né? Ter essa consciência, eu tinha essa consciência. E foi ali, quando eu fechei a página do livro, fui fazer a prova, eu falei, não é Olha que possível. legal isso que ela falou, e até me arrepiei aqui, porque provavelmente você não vai lembrar, né? Eu falo que eu conheço a Samira antes dela me conhecer. Mas quando você postou stories que você tinha acabado de ler esse livro, foi a primeira vez que eu interagi com você. Eu respondi falando: esse foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Olha só. Porque realmente esse livro, pessoal, O Ego é o Meu Inimigo. Ele é um livro assim que, para mim, ele foi um divisor de águas na minha vida. A minha qualidade de vida, né, mudou absurdamente depois que eu li esse. Óbvio, não é ler, você precisa estudar, porque é um livro extremamente profundo, você precisa refletir sobre. Mas eu indico muito esse livro, né? Inclusive, ontem eu estava dando uma mentoria, eu falei, cara, compra esse livro. Porque ele é sensacional. Isso é uma coisa interessante que você falou, que eu acho que acontece com muita gente. O conhecimento, ele só é válido se você aplica o conhecimento, Total. né? Então, assim, é muito fácil eu postar um monte de livros. Eu tenho lá o meu destaque com um monte de livros. Livros que eu adorei, livros que eu odiei. E estão lá, para você... por ali eu já passei. Só que o que eu vejo hoje em dia, as pessoas, elas estudam, fazem um curso, tá? E não aplicam nada. Não tem resultado e o problema é do curso, é do É do livro. curso, é do curso. Então, não aplicam aquilo. Agora, quando você entende e aplica, você vê resultado. Mas, de novo, a gente volta para aquelas coisas. As pessoas querem o resultado imediato, elas não querem ter o esforço de fazer o trabalho e construir até aplicar aquilo. E muitas vezes, muitos cursos, agora estou lendo esse Como Ser Sobrenatural, do Joe Dispenza, não adianta ler. Você tem que ler, aí no final tem um tipo de meditação, tem um tipo de conhecimento, e aí tem um Colocar em site, aí tem prática. que colocar em prática, tem que ser todo dia, aí tem que ver a mudança, tem que perceber. Então, assim, não adianta eu ler para falar que, olha como eu sou inteligente, tenho uma cabeceira cheia de livros. Não serve para nada. Mas esse também mudou a minha vida. Esse O Ego é Seu Inimigo. Que legal. E aí Dele. você fez lá, conseguiu o seu sub 5. Nossa, para mim, a maior felicidade do mundo, né? E não era nem, eu não consegui vaga, não consegui pódio, eu acho que o pódio era até o terceiro lugar. Não lembro, mas para mim não importou mais nada ali. Ali eu falei, destravou, porque agora eu faço por mim. E hoje eu corro por mim. Esse ano eu decidi parar de fazer triatlon, começar a voltar a fazer só o ano que vem por conta do acidente. Depois eu operei uma hérnia e tal. Enfim, assuntos familiares. Eu falei, esse ano eu vou fazer as 2 maratonas. E eu sei que eu não estou performando. Eu não vou conseguir fazer o tempo que eu já fiz, né? Eu não tenho expectativa. E eu tenho um treinador que me entende, sabe do meu momento. E eu falo, gente, eu não estou conseguindo correr 7 quilômetros, como que eu vou correr uma maratona? E ele fala, você vai. E eu sei que eu vou. Porque na hora da prova eu sei que eu vou conquistar, eu sei que eu vou fazer. Eu tenho essa segurança. Você é louca, você não tá nem treinando e vai pra prova. E tem gente que desiste de prova porque não tá treinando, porque não vai conseguir fazer tal tempo. Meu Deus! E o processo? E a viagem? E conhecer outros lugares, conhecer novas E todo o pessoas resto. e todo o resto. Ai, mas vão ver que eu fiz 4 horas e 30, vão falar que eu sou ruim. Se você esperar para se sentir bem por conta do que os outros acham de você, esquece. Sua vida vai ser uma montanha russa. Um dia você olha para mim e fala assim: ah, Samira é legal. Outro dia você vira e fala: não, você tá chata. Aí eu vou mudar por conta do que você acha. Aí acabou, né? Hoje eu até postei no meu Instagram uma frase que eu ouvi num podcast ontem, que ele fala assim: não é sobre o outro, é sobre ontem. É É. sobre quem a gente foi ontem Aham, e quem a aham. gente está sendo hoje. Se a gente É. evoluiu, no caso, se a gente está se comparando somente com a gente. Mas pegando essa questão, né? Você falou ali do acidente, você antes a gente tá conversando, você falou, poxa, aquilo ali foi uma coisa, talvez um sinal, alguma coisa que eu parei para refletir e tudo É. mais. Fala um pouquinho pra gente sobre esse acidente, sobre o momento em que ele aconteceu, mas principalmente sobre os aprendizados que Uhum, esse uhum. acidente te trouxe para fazer uma Samira ainda melhor, enfim. É.
Eu achei, agora, né, voltando, né, a tudo que eu passei desde do acidente, eu tava num Quando que ciclo, foi? Só para foi em agosto do ano passado. agosto do ano passado. Isso, a gente foi esquiar em Portígio, eu e os meus 2 filhos, e tinha mais uma amiga com mais 2 filhos, e ela não esquiava, e eu estava cuidando de 4 crianças. Eu esquio há 25 anos, nunca sofri nenhum acidente. E por uma bobeira, na hora da gente ajustar os esquis, eu não fui ajustar o meu, e o cara travou o meu esqui na bota. Enfim, a gente esquiou 5 dias tranquilo, descia, e eu tava por conta deles, nem tava fazendo nada radical. E aí teve a última montanha do último dia, eu me distraí por um grupo de crianças e caí. E o que é um tombo bobo que o esqui sairia da bota, mas como estava com essa trava, o esqui virou 360 e rompeu todos os ligamentos do joelho. Nossa. E aí na hora não, já não consegui levantar, já pedi resgate e tal. Eu vinha de um ano muito bom no esporte. Eu tava já com o Mundial da Finlândia todo para uma semana depois do acidente, já estava tudo reservado, estava super bem, correndo super bem, nadando, pedalando, estava tudo. eh, eu falei, estava tudo funcionando, né? E aí teve um acidente na hora, enfim, cancelei tudo para casa, 2 meses de cama, aquela coisa. E eu já vinha fazendo esse curso de inteligência emocional, né? De mais introspectiva, assim, e eu tomei aquilo como não um sinal, eu acho que não é um sinal, eu acho que tudo que você passa na sua vida, todas as suas experiências são lições, né? Então, assim, o que que eu posso tirar daquilo? Porque senão a vida fica muito dura, né? Nossa, só tomo porrada, só acontece isso comigo, tal, não sei o quê. É o famoso, não por quê, né? É o pra quê? Né? Não é um por que que aconteceu comigo, não. Para que que aconteceu com você? Se você usar essa frase para sua vida, você vai levar a sua vida muito mais leve. Então, acabou o que aconteceu, eu falei, tá, o que que eu vou tirar disso? Então, eu vou ficar na cama, sem poder fazer esporte, que é, querendo ou não, minha terapia, minha válvula de escape, né? Vamos falar assim. Então, eu falei, bom, eu vou ter que fazer alguma coisa com esse tempo que eu tô aqui, né? Eh, vou me dedicar mais para a família, vou me dedicar mais ao meu trabalho, vou aprender mais, enfim, vou fazer coisas por mim, né? Que eu nunca tenho tempo de fazer, né? Então eu usei esse tempo para isso. Aí fui assim, dedicação, juro, 50% do tempo para os meus filhos, porque nos outros 50% estão com o pai, e os outros 50% totalmente com o meu trabalho. Foi quando a gente abriu o restaurante, a gente abriu o restaurante em setembro, então estava naquela loucura de abertura, precisando de um monte de coisa para resolver, e aí eu fui colocar basicamente mão na massa e você fala, você sabe, né, que os olhos do dono é quem engordam o porco. Então, a gente, dedicação total e foi ótimo. Porque assim, tinha muita coisa ainda para fazer e que realmente não ia acontecer se eu não estivesse olhando para aquilo. Então eu falei, agora eu entendo para quê. E foi um sucesso, tá um sucesso. Vai fazer um ano já do restaurante. E mas é isso, assim, eu acho que foi um momento muito bom para eu refletir sobre a vida. Eu acho que tudo que acontece, né, vai me trazendo algumas questões. Eh, e, e foi bom, porque eu já tinha marcado, já tinha inscrição para a Maratona de Boston, que foi agora em abril, e eu tinha um objetivo. Eu vou fazer essa maratona. Eu sofri um acidente, mas eu vou fazer a maratona. E eu saí da cirurgia, a primeira coisa que eu falei pro médico, eu vou fazer essa maratona. Me fala como. Porque eu sei que eu vou fazer. Não sei se é andando, não sei se é corre e anda, né? Eu Legal. vou fazer. E no final, assim, isso me motivou muito, porque aí eu fiz e eu sou super dedicada. Eu sei, quando eu tô com um objetivo, eu sou muito dedicada. E aí eu fazia 5 vezes por semana físio, fazia 3 na clínica, 2 em casa, comprei pezinho, comprei elastiquinho, choquinho, eu já montei aluguei bota de gelo, eu fiz tudo, fiz tudo. Ninguém pode falar assim, "Nossa, você não, você deixou de fazer, não. Eu fazia tudo, 2, 3 vezes por dia. Então, assim, eu me dediquei totalmente na recuperação. E foi ótimo, porque depois de 5 meses de operada, praticamente um protocolo de atleta, tudo bem que eu tinha um lastro já, mas eu fui correr a minha maratona e acabei fazendo, acho que um pace de 5:12, 5:13, que eu não acreditei que eu tinha feito aquilo, mas eu fui despreocupada, Tranquilo. porque é como se o primeiro meio Ironman ou sua primeira maratona. Tudo que é o primeiro
E se você não tem a preocupação de performar, você tem a preocupação de finalizar. Então, para mim, voltou a ser minha primeira maratona, porque eu estava operada. Então, eu até tinha uma desculpa. Se eu não for bem, todo mundo sabe que eu estou voltando de uma operação. Tira aquele peso. Então, foi ótimo. Eu fui assim, pretensão zero, e ainda depois fui passar férias com as crianças uma semana depois, e eles, vamos pedalar não sei aonde, eu falava, meu Deus do céu, o que que eu fui inventar? Depois de maratona ainda tem a vida, né, que a vida continua, a vida Legal. continua. Você falou da palavra lição, né? As lições que, enfim, os acontecimentos, eles vão nos trazendo. Samira, 47 anos, já viveu tudo isso que a gente falou. Hoje, qual é a principal lição você acredita que esses 47 anos te trouxeram até hoje? Ai, meu Deus, uma só? A principal, assim, se fosse falar, poxa, eu compilo tudo que eu vivi em uma lição que eu acredito que se eu tiver ela muito clara comigo, ela vai fazer com que a Samira tenha uma vida cada vez mais leve, cada vez melhor, cada vez, Eu acho enfim. que é basicamente essa frase que eu falei para você. Tudo acontece na sua vida por um motivo. Se você levar a vida pensando nisso, que tudo que está acontecendo com você tem um motivo, eu acho que é aprendizado para tudo. Porque se você conseguir buscar aquele motivo, seja dentro de você, ou seja do que está acontecendo, você já vai para um próximo passo, já vai para um próximo degrau, você já vai para uma evolução. Você vai buscar. Se você achar que aquilo que está acontecendo com você tem uma razão de acontecer. Agora, se você achar que é mais uma coisa que aconteceu, você não vai aprender com aquilo, né? Então, eu acho que essa é a maior lição. Sempre aprender com aquilo que Com acontece as com a gente. experiências da sua vida. Sim. Muito bom. Tem uma pergunta que eu sempre faço aqui, que é: o que é performance para você? Performance, para mim, eu acho que é a realização dos meus objetivos, né? Eu acho que eu estou performando quando eu consigo conquistar os meus objetivos, é, seja ele qual for, profissional, pessoal, no esporte. É, eu tenho hoje no esporte um objetivo de fazer um mundial. Não sei onde, não sei quando, quanto tempo eu vou fazer, mas esse é o meu objetivo. Se eu tiver ele, se eu conquistar ele, para mim eu já performei, né? Muito legal. E você falando isso, me vem a frase de um livro que eu acabei de ler, que é A Coragem de Liderar, que a Brené Brown fala no final. Ela fala assim: o ser humano fracassa no segundo exato em que deixa o outro determinar o que é sucesso para ele. É, E você falando tem muito a ver com isso, né? Poxa, performance é eu conseguir atingir os meus objetivos, né? E não exatamente. talvez aquele objetivo que o mundo de alguma forma Espera de espera você. de mim, aquilo que os outros esperam de mim. É. Falando de objetivos, tem algum principal que a Samira fala assim, poxa, se eu conseguir esse objetivo aqui, eu vou ficar muito realizado? Principal, assim, você fala, poxa, isso é o que é mais forte em mim hoje. Tem algum? Ah, eu vou falar, mas eu vou me emocionar, não vou conseguir. Não vou. É, curar minha filha. Ela tem. Vai ter que cortar, hein? Ela tem um distúrbio alimentar. Hoje é o meu principal objetivo. Poxa, legal você falar isso e eu também me emociono porque uma coisa que eu falo, né, as pessoas falam muito de motivação hoje em dia nas redes Uhum. sociais, como se fosse uma coisa simples e tudo mais. E eu gosto sempre de dizer, quando a gente encontra o nosso motivo e esse motivo ele não está relacionado só a gente, né, mas está Aham. relacionado ao outro, ele é um motivo mais forte. Com E certeza. aí faz Com a gente certeza. Faz sentir, se emocionar, faz a né? Faz gente se se emocionar. emocionar. É. Então, muito legal saber isso. Já É. desejo Eu acho que sucesso, assim, eu né? acho que, lógico, tem objetivos que a gente, né, busca e a vida do outro é sempre do outro, né? A gente não tem responsabilidade sobre a vida do outro. Como mãe, você tem um pouco mais, né? Mas cada um eu acho que tem os seus desafios da vida. Mas eu acho que mais do que objetivo, né? Eu acho que objetivos para mim é muito palpável, assim. Eu acho que acho que o propósito maior aí, o que você fala, às vezes você fala, sucesso, e tal. Eu acho que um propósito maior é
é poder impactar as pessoas de uma maneira, deixar algum legado, impactar, que seja com amor, com carinho, passar na vida das pessoas de uma forma que você consegue acrescentar, agregar para elas, sabe? Eu acho que assim, se eu fosse pensar numa coisa mais ampla, mais, né? Vou voltar aqui porque ele vai cortar a outra parte. Deixa eu fazer outra resposta. Acho que o grande objetivo é poder impactar as pessoas de uma forma positiva, seja com conhecimento, seja com amor, seja que seja. E eu não estou falando pessoas Instagram, impactar públicos, grandes públicos, não. Estou falando das pessoas ao nosso redor. Se a gente puder fazer isso para mim, eu já conquistei um objetivo. Se eu puder mudar um pouquinho a vida de alguma pessoa para melhor. Tem alguma coisa que você, por ser uma figura pública, que tá ali no Instagram todos os dias, provavelmente recebe mensagens e tudo mais, por ser uma mulher que inspira outras mulheres, tem Uhum. alguma queixa, algum problema que você vê que hoje está mais latente, principalmente nas mulheres, que Uhum. você fala assim, eu acho que é isso aqui. Acho que, poxa, esse problema aqui, eu já passei por isso, daria esse conselho, Eu alguma acho coisa que nesse hoje as sentido. mulheres têm essa questão de tem que dar conta de tudo, né? Eu acho que saiu um pouquinho dessa, né? Porque eu acho que assim, antigamente tinha um papel, né? O homem era o provedor, a mulher era a dona de casa, tal. E ela foi, com o longo da evolução, tal, ela foi agregando um monte de papéis, né? Então ela cuida da casa, ela é empresária, ela ganha dinheiro, ela tá com os filhos, ela é a pessoa que acolhe, ela é a pessoa que cuida. Então ela tá juntando muitos papéis e a maior reclamação é isso, ai, não dou conta de tudo, né? Na verdade, ela puxou para ela mesma dar conta de tudo, né? Então, assim, eu acho que se eu pudesse dar um conselho, aí quando você perguntou como que eu dou conta de tudo, é isso, é você conseguir distribuir a sua energia, que tem uma limitação, um pouquinho para cada área da sua vida. Né? Não dá para me fazer dedicação total do meu trabalho para os meus filhos e não cuidar de mim, não fazer meu esporte, não fazer. Então, assim, tentar distribuir de uma forma, mas é difícil e cai pratinhos e é o que você fala, o que a gente vê no Instagram, a gente não conhece as pessoas, a gente não sabe, eu não sei pelo que você está passando, você não sabe por que eu estou passando, mas eles olham um retrato que é irreal. Né? Eles olham e falam assim: nossa, essa pessoa não tem problema nenhum, nossa, que vida de princesa, nossa, que família doriana. E não sabe o que a pessoa está passando. Então, assim, não olhar isso como se fosse uma coisa bacana. Né? E eu acho que eu tenho até medo de alguns posts que eu olho, que é assim: ah, mulher guerreira, a mulher forte, nossa, ela é, né, mulher maravilha, e se orgulharem disso. Eu acho que não, né? Eu acho que não dá para dar conta de tudo mesmo, e nem dá para querer pegar tudo para você. Acho que essa é a maior queixa que eu E vejo. você falou, né? E eu concordo muito isso, então só acrescentando, eu vejo que realmente as mulheres vão pegando muitos papéis e muitas vezes eu vejo que elas acabam nessa luta por dominar e conseguir equilibrar todos os papéis, É, elas acabam deixando muitas vezes o principal que eu acredito que é o olhar para elas mesmas, né? E cuidar exatamente. delas. Uhum. Então eu vejo muitas mulheres que vêm falar comigo e eu percebo isso. Eu falo, poxa, elas dão conta, elas acabam conseguindo de alguma forma dar conta de tudo, Mas mas não elas estão falam assim, olhando para poxa, elas. eu não olho mais para mim. Eu É. parei de cuidar da coisa que é a mais importante, que sou eu mesmo. E, enfim, pra gente ir pro final, né, pra gente ir caminhando pro nosso final, a gente e eu falo que tudo começa, né, a partir do autoconhecimento. Tem uma Uhum. frase que eu gosto muito do conceito que é aquele que se conhece sai na frente. Uhum. É, o que você diria assim, sei lá, se dá para dar um passo a passo, acho que não tem muito isso, mas o que você diria para as pessoas? Poxa, vai buscar autoconhecimento, mas começa por aqui. Ou talvez olhe para isso, veja primeiro isso. Tem alguma coisa que você fala, poxa, começa por aqui. Aquela pessoa que tô ouvindo agora, autoconhecimento agora, nunca parei para pensar nisso, nunca parei para olhar para mim. Tem alguma coisa que na sua experiência fala, poxa, eu acho que faz sentido começar por aqui. Eu acho que vai de cada um, por quê? Porque eu acho que as suas dores, por exemplo, são diferentes das minhas. É, talvez eu fale com uma pessoa e fale assim: olha, vai buscar esse curso de autoconhecimento, isso aqui, e ela não está conseguindo pagar a conta de luz da casa dela. Não dá para você tentar fazer essa mudança. Eu acho que cada um tem as suas dores. Então, assim, olha para onde está doendo e tenta buscar o conhecimento naquela área da onde está doendo. É relacionamento? Vai por ali, vai por ali, porque ali começa a refletir em outras áreas da sua vida também. Então, eu acho que não tem.
um livro, eu acho que é o que você falou, assim, a internet está aberta, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Dá até medo, né? Falar, faz isso, faz aquilo. O meu funcionou desta forma, mas talvez não funcione para você. Então, assim, quais são as suas dores? Ah, é financeiro. Vai por ali. Vai entender por quê, vai entender seus traumas com finança, é relacionamento, vai entender então por quê. Como que foi com a sua família? Como que você era? Ah, eu tô perdido, não sei o que fazer. O que você gostava de fazer quando criança? Vai buscar dentro de você informações para a tua dor. Porque se eu falar para você buscar assuntos sobre relacionamento, você tá super bem, o seu problema é trabalho, você não vai nem me escutar. Busca onde está doendo em você, que dali você vai conseguir atingir todas as outras áreas. Gostei muito, acho que você simplificou com a resposta. Olha para onde está doendo. É, É, é isso. muito bom, porque a única pessoa que sabe realmente onde está doendo é a É a própria própria pessoa. pessoa. Então não adianta a gente chegar e falar, "Ah, olha para isso, porque É. nem sempre não, quase nunca vai ser talvez o melhor caminho. Muito legal. Samira, para a gente finalizar aqui, se você fosse, sei lá, deixar uma mensagem, um recado, alguma coisa que você aprendeu e que você gostaria muito de compartilhar, assim, né? Eu sei que eu vejo você ali, você sempre compartilha uma coisa ou outra, Uhum. sempre dando insights bacanas, mas sei lá, se fosse pegar um, assim, para você deixar aqui para gente, qual que seria esse insight, essa provocação, esse Eu acho que é desafio, mais uma enfim. provocação, né? Porque eu acho que às vezes as pessoas falam assim: ah, mas na- como você está, como você está é muito fácil para você, né? Mas eu acho que é aquilo que a gente falou da leveza. Deixar a vida um pouco mais leve, né? Curtir mais o momento, estar presente, realmente presente, né? Porque você falou desse negócio da presença, e eu era muito presente, uns 6 meses atrás, 7 meses atrás. Eu sentia que eu estava presente fazendo o que eu estava fazendo. Só que eu estava presente na presença das outras pessoas também, porque uma coisa é você estar presente dentro de você lá na tua cabecinha, né? Nossa, eu tô super presente, eu tô fazendo isso aqui. Você tá olhando ao redor, né? É aquele negócio. Você passa pela portaria com o seu celular, você tá presente do que Atento tá aos acontecendo? Você detalhes, falou bom dia pro seu porteiro? Você viu alguém querendo atravessar a rua e você podia fazer assim para alguém para ajudar? Alguém carregando uma sacola? Você quer que eu te ajude? Segura a porta do elevador. Porque uma coisa é você estar presente dentro do seu mundinho, mas a presença não é isso. A presença é olhar para o lado, sabe? E eu me peguei com a situação da minha filha assim. Eu estava presente, mas eu estava olhando a dor das pessoas que estão ao meu redor, as dores, as frustrações, os traumas, as coisas assim. O estar presente também é isso, né? É o estar presente dentro do ambiente também que você está inserido. Mas, enfim, levar a vida com leveza, é, conforme o podcast, né? É, levar esse dia a dia assim, menos frustrado, e isso não leva a nada. Isso não leva a nada. Então, assim, levar a vida com leveza mesmo. Ah, mas é fácil para você. Não, gente, é construir também. E todo mundo consegue construir, né? É isso. legal, Eu legal. não paro de falar. Pessoal, poxa, para mim foi uma aula mesmo, assim, Imagina. tô muito feliz da gente ter batido esse papo, então Que te bom. agradeço novamente. Obrigado por Obrigada também, compartilhar. É adorei te sempre. Eu conhecer. falo que eu estava falando para ela antes, né? O principal motivo, assim, de eu ter feito esse podcast, óbvio que é levar muitos insights, muitas coisas para vocês, mas é para eu continuar aprendendo e eu continuar me melhorando cada vez mais para conseguir ajudar cada vez mais pessoas e, poxa, trazer pessoas como a Samira aqui me ajudam muito nesse propósito. Então, obrigado mais Obrigada uma a vez, você. tá? Pessoal, tenho certeza que vocês aí aprenderam muitas coisas, espero que tenham gostado, tá? E é isso, muito obrigado aí por estarem Obrigada. presentes mais uma vez. Samira, quer falar alguma coisa? Fala um pouco um pouco não, mas deixa a sua rede social e fala do restaurante. Pessoal, quem não sabe, a Samira tem um restaurante que é muito gostoso, eu conheci acho que umas 2 semanas atrás, Eu e meus sócios, não sou só eu, e não. realmente é muito bom para quem é de São Paulo, vale a pena conhecer. Fala um pouquinho aí. Bom, minha rede social é samira.volpe, restaurante é o panvino.brooklyn, lá no Brooklyn, uma delícia, vai comemorar Um ano. um ano, passou voando. E é isso, obrigada por me convidar, é o que você falou, tudo é aprendizado. Então, com essa mensagem, tudo é aprendizado. A gente finaliza o nosso quarto episódio. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu!